Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. E hoje eu vim te falar de um filme que acabou de estrear na Netflix. E eu quero te falar desse filme justamente porque ele ilustra muito bem o que a gente fala aqui no canal. Recentemente eu fiz um vídeo falando como ter fé na lei da atração e explico como funciona o processo, que são duas ondas de possibilidade e você escolhe alimentar aquela que você deseja. E aí, recentemente, falei sobre isso, eu até fiz uma aula que está disponível lá no nosso grupo do Telegram, com a ilustração dos dois vasinhos de planta, no qual você decide escolhe, na verdade, qual que você vai alimentar, qual que você vai fazer crescer. E aí, esse filme da Netflix, ele ilustra justamente isso. Já vou te contar por quê, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Já curte esse vídeo também, para que eu saiba se você gosta desse assunto e trago mais conteúdo assim para você. Então, bora lá. O nome do filme se chama Como Seria. Ele é a história da Natalie e do Gabriel. Eles são dois amigos e tal. E aí ela tá na faculdade e o que acontece é o seguinte, né? Eles são amigos, só que num dia eles resolvem ficar juntos e o que acontece é que na noite de formatura a Natalie descobre se ela tá grávida. Só que aí é interessante, porque o nome do filme é justamente Como Seria. Por quê? O filme inteiro eles vão transmitindo as duas histórias da Natalie, as duas possibilidades, ou seja, as duas linhas do tempo. A possibilidade positiva, no caso dela estar grávida, né? Do teste de gravidez, ela está na festa de formatura e ela faz um teste de gravidez. E aí vai mostrando como seria, no caso, se o teste tivesse dado positivo, o que aconteceria com ela, as consequências da vida dela e como seria se tivesse dado negativo. É interessante porque a personagem, ela gosta de se organizar, ela tem um plano de vida para os próximos 5 anos. E aí, essa possibilidade faz com que ela mude, né, todos os planos, e aí no filme vai se desenrolando as duas possibilidades. No caso dela estar grávida, ela rasga o plano de 5 anos, e aí ao invés de ir para Los Angeles, onde ela quer ir para construir a carreira de animadora, ela volta para a casa dos pais para poder viver a vida, ganhar um bebê, etc. E aí no outro ela vai para Los Angeles, começa a mandar currículos, tal, investir na carreira dela de ilustradora. Então, é um filme super simples, não tem nada demais, mas tem algumas coisas que a gente começa a perceber assim, é interessante justamente para ilustrar aquilo que eu tinha falado com vocês na aula que eu fiz falando como ter fé na lei da atração e recentemente uma outra aula, eu não vou recordar o nome agora da aula, mas vai aparecer aqui no card, que eu falo sobre isso, que você escolhe qual é a linha do tempo que você deseja, no caso, né? O filme está mostrando ali como se fosse um acaso, só que a gente entende, quando você começa a estudar a lei da atração, você entende que acaso não existe. Tudo que a gente observa nesse universo é um efeito. Qual é a causa? A causa é mental. O Kybalion, a lei da causa e efeito, a causalidade, fala disso. A manifestação física é um efeito. E se você não conhece a lei, como você só acredita na realidade física, você acha que tudo está acontecendo por um acaso. E na verdade não é. Então, se apega à ideia do filme para você perceber como isso acontece. As duas possibilidades se desenrolando como se fossem duas linhas do tempo em realidades paralelas. E aí, no caso, é realmente assim que funciona. Ondas de possibilidade que estão ali acontecendo e você escolhe qual onda você vai fazer com que colapse, ou seja, que vire realidade com base na sua intenção. A sua intenção colapsa, aquilo que você dá foco vai fazer com que colapse na sua realidade. E aí o filme mostra muito legal isso, fica muito claro. Tem até uma fala da personagem que também é um outro ponto para a gente analisar. Tem até a ver com um vídeo que eu falei do segredo do livro O Pé Será Atendido, que ela fala assim, tem uma parte que ela tá mandando na realidade paralela no qual ela não ficou grávida. E aí ela tá mandando currículo para uma empresa e a amiga dela fala para ela mandar e tal, que dá certo. E aí ela fala, sejamos realistas. Assim, as pessoas, né, volta para aquilo que eu falo, que a gente, com base no paradigma materialista, passou a acreditar que ser realista é ser negativo, no caso. Então, assim, é muito interessante que fica muito claro. Eu assisto o filme, eu tô assistindo o filme e parei para poder gravar esse áudio para vocês, porque eu achei muito interessante justamente por isso, porque fica muito claro, assim,
muitas coisas que a gente vê. E quando você começa a entender realmente como funciona a realidade, sai do paradigma materialista e começa a perceber a realidade como vibracional realmente, você acha a graça do que realmente as pessoas acreditam. Que ser realista é acreditar que as coisas vão dar ruim. Como se sou eu que crio minha própria realidade e existe a lei da polaridade, né? Tudo tem dois polos e sou eu quem escolho qual polo eu decido alimentar. Sou eu que escolho qual linha do tempo eu decido alimentar, qual onda de possibilidade eu decido alimentar. Como os Abrahams falam, como está na Bíblia e a gente não percebe, os Abrahams falam que a liberdade total é nossa por direito. O que eles dizem com relação a isso? Eles estão falando do livre-arbítrio. Eu crio o que eu quiser. O que eu quiser, eu tenho liberdade para escolher qual lado eu vou criar. E eu tenho liberdade para escolher criar de qualquer um dos lados. Só que por esquecer quem a gente é, por esquecer como funciona essa realidade, você tende a acreditar que ser realista, no caso, é acreditar que as coisas têm que ir para a polaridade negativa. E aí você escolhe, quando você pensa nisso, tendo em vista que o que você acredita e o que você dá foco cria a sua realidade, quando você acredita nisso, nesse fatalismo, as manifestações tendem a coincidir com isso, ou seja, você vai criar, você vai manifestar na sua realidade física circunstâncias e situações que combinem com esse pensamento fatalista de que as coisas dão errado, entende? As coisas vão realmente tender a dar errado para você, porque aquilo que você acredita se manifesta com base na essência da sua vibração. Se você o tempo inteiro reverbera uma vibração negativa de que as coisas vão para a polaridade negativa, isso tem que se manifestar na sua vida. Já que eu tô aqui para te indicar um filme hoje, isso que eu tô falando de o que você acredita vai se manifestando, fica muito claro no filme O Segredo, Ouse Sonhar. Não é o Segredo original, aquele primeiro que saiu, que já tem bastante tempo. É um recente com a Kate Holmes, se eu não me engano. E aí, ela é uma pessoa, é a Miranda, se eu não me engano, o personagem dela. E a Miranda é super pessimista. E aí, o que acontece é o seguinte, ela vai, né, para um lugar, ela tá passando numa ponte, se eu não me engano, tá indo buscar o filho na escola. E tem uma notícia no jornal de que tá vindo uma tempestade, tipo um furacão, alguma coisa do tipo assim. E aí, ela simplesmente começa, é claro, vai ter que passar por aqui. Na notícia, o rádio, né, tá falando o seguinte, que pode ser que a tempestade desvie. E aí ela fala, não, com certeza vai passar por aqui. Não tem jeito. Tipo, sendo fatalista, acreditando que o negócio sempre tem que tender pro negativo mesmo. E aí ela passa num lugar, se eu não me engano, num posto de gasolina, alguma coisa. Aí a pessoa, nossa, nós esperamos que dê certo, não sei o quê. Não, não vai ter jeito. Ela simplesmente, vocês vão perceber nitidamente nesse filme, que ela só vai pro lado negativo. E aí o que acontece? A casa dela é basicamente meio que destruída por conta do furacão. Então, assim, da tempestade. Aquilo que ela acreditou, né, a vibração que ela estava se reverberando, vai se combinando o tempo inteiro e vai se manifestando na realidade dela. Porque ela é fatalista, então tudo aquilo que ela vai acreditando vai virando uma roda. Até que aparece um cara lá que entende de lei da atração, etc. E começa a mostrar para ela uma forma mais otimista de pensar. E ela vai começando a mudar o jogo. E fica claro também que como a forma que ele pensa é essa possibilidade mais otimista da vida, as coisas fluem para ele com facilidade. Assistam esses dois filmes, só digo isso, muito legal. Basicamente era isso, eu passei aqui hoje realmente para te indicar esse filme para você poder estudar um pouco mais, ver na prática aquilo que eu falei para você na aula, para você ilustrar o que eu já te ensinei na aula e começar a perceber isso cada vez mais na sua realidade, tá bom? Então era isso, era uma indicação. Eu sugiro que se você não assistiu ao vídeo ainda, a aula que eu explico sobre o assunto, assista antes de assistir o filme que eu falei, né, Como Seria Ser, que é o filme que tá na Netflix agora, para depois você assistir, no caso, ao filme, tá bom? Eu sugiro que você assista a aula para depois assistir o filme e também assista a aula, no caso, se você for assistir também esse que eu acabei de falar agora, que é O Segredo, Ouse Sonhar. Tá? Então é isso, se você já assistiu esse filme, se já assistiu a aula e percebeu o que eu tô falando aqui, achou super interessante, conseguiu conectar com o que eu falei na aula, já comenta aqui pra mim algum outro filme que você já assistiu e percebeu coisas que a gente tem estudado aqui no canal, ou de repente algum filme que você já assistiu e, sei lá, me indica aqui algum filme, de repente a gente pode colocar, tornar esse comentário aqui hoje como se fosse realmente uma indicação pra gente perceber outros filmes também que
estão relacionados com a lei da atração, com as leis universais, enfim. Comenta aqui pra mim que eu vou gostar muito de saber outros filmes que também podem contribuir pra gente perceber isso na prática. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.